Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Ezequiel 44, 17 a 18. Ezequiel 44, 17 a 18. Ezequiel 44, 17 e 18 diz assim: E será que, quando entrares pela porta do átrio interior, usará vestes de linho? Presta atenção isso aqui, a roupa do sacerdote. Vestes de linho, e não polar sobre elas. Quando vires nas portas do átrio interior, dentro do templo, tiaras de linho estarão sobre a cabeça. Você, também o sacerdote, usará um calção de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhe vir suor. Vamos orar? Pai querido, quero te agradecer. Obrigado pelo privilégio nessa manhã de ser um porta-voz da tua palavra aqui. Tua palavra é poderosa para nos transformar. Pai querido, nós nascemos do Espírito, mas a nossa mente precisa entender as realidades espirituais. Por isso nessa manhã eu oro, Pai querido, para que o Teu Espírito ilumine os nossos olhos e que nós possamos contemplar a verdade que é Cristo. Pai, que nós possamos contemplar a Cristo nessa manhã e sermos transformados ao contemplar. Pai, nessa manhã nós já adoramos o Senhor, levantamos as nossas mãos, entoamos canções, Pai, celebrando, exaltando o Senhor, glorificando o Senhor, porque só o Senhor é digno de toda adoração, toda honra, toda glória. Tudo que nós fazemos aqui, Pai, é para exaltar o Teu nome, Pai querido, é para glorificar. E nesse momento eu te peço, Espírito de vida, venha nos iluminar aqui, venha gerar vida através da revelação de Cristo, que nós possamos contemplar, Pai, Cristo, que as mentes venham ser levadas cativa a obediência de Cristo, e que nessa manhã, Pai, nós possamos, Pai querido, ter uma experiência nova com o Senhor, nos encontrarmos nesse lugar espiritual em Cristo, e nos recebermos, Pai, dessa porção da Tua palavra que é viva, Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que é alimento para a nossa alma, para o nosso corpo. Te damos honra e glória em nome de Jesus. Amém. Interessante que Ezequiel, irmão, quando você vai ler Ezequiel, esse capítulo de 44, do 17 ao 18, vai falar sobre a roupa do sacerdote. O sacerdote que entraria na presença de Deus. Quando esse sacerdote iria entrar na presença de Deus, uma coisa que não podia acontecer era, ele não podia suar. Por quê? Porque nós entendemos que o suor, ele veio de uma consequência do pecado. Tudo que nós vamos ler na palavra de Deus, nós temos que entender que existe um porquê, que existe algo que Deus está aqui nos mostrando. O sacerdote, ele não podia suar na presença do Senhor. Por essa razão, existe uma instrução aqui para ele usar linho, porque o linho é um material que era facilmente, ele é que fazia com que a pessoa não viesse transpirar. Ele era um material mais leve. Esse linho também representa algo no lado espiritual. Esse linho também representa a justiça de Cristo, porque o suor veio com a consequência do pecado. Depois, quando o homem pecou no Éden, porque o homem não foi criado, né, para trabalhar duro, vamos falar assim, para suar duro, para conseguir o seu alimento, para conseguir, isso foi consequência do pecado. Porque quando Deus cria o homem, Deus coloca o homem em um ambiente completo, num ambiente perfeito. Deus coloca com toda a provisão, não havia necessidade de nada, o homem não tinha necessidade desse ambiente, porque o ambiente que Deus cria é um ambiente onde Ele traz tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos estava, ou tudo que o homem precisava estava no Éden. O homem apenas precisava se alimentar da vida, e tudo
tudo aquilo que Deus construiu era para ele desfrutar, era para ele estar ali governando, era para ele estar administrando aquele paraíso, aquele lugar, junto com a sua companheira maravilhosa, porque tudo que Deus criou foi maravilhoso e foi para desfrute. Mas nós vemos que o pecado interrompeu esse desfrute. A Bíblia diz que esse sacerdote, ao entrar na presença de Deus, ele não podia suar. É interessante, e eu falei que esse linho, ele dava como ele refrescava. Esse linho, ele colocava para que as gotas, porque era um lugar às vezes quente, mas não podia derramar, não podia pingar o suor. O suor, como disse, veio por causa da consequência do pecado. E é interessante que a Bíblia vai falar sobre um linho que também colocava sobre a sua testa. Isso tem um significado, porque a nossa mente, às vezes ela é atacada por tantos pensamentos. Deus estava dizendo para o sacerdote: eu não quero que você tenha uma mente conturbada, uma mente que venha levar você a um lugar de cansaço, pensamentos que venham te levar, às vezes, como foi dito na oferta aqui hoje, talvez você chegue aqui, mas você está um pouco triste, porque às vezes você não teve uma semana, talvez, que você esperava, mas talvez a sua expectativa e a sua alegria está simplesmente determinada pela semana que você passou, que não foi boa. Não, eu quero dizer, esse é um tipo de mentalidade que tem que ser removida. Eu deveria ter trabalhado mais, eu deveria ter esforçado mais, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter feito isso. Não, você deveria confiar mais, você deveria acreditar mais, porque o resultado da minha e da sua vida não está por viver uma vida do estilo de Adão, com um estilo de pecado que foi: vou ter que me esforçar muito, porque se eu não me esforçar muito eu não vou. A América é boa. Você já viu que ela fala: a América é boa, mas você tem que trabalhar muito. Já ouviu isso? E tem pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu preciso trabalhar muito. Eu digo: querido, você precisa produzir muito mais e trabalhar menos, porque você vai viver daquilo que sai da sua boca e daquilo que você crê. Porque o enriquecer não está na força dos meus braços e nem na minha habilidade, está nas mãos do Senhor. Isso é uma mentalidade, e essa mentalidade tem que ser a mentalidade de filhos e não de escravo, porque o escravo, ele tem uma mentalidade sempre de trabalho. Eu preciso trabalhar mais. Tem gente às vezes que negocia às vezes uma reunião como essa, achando que tem muito mais vantagem estar trabalhando do que estar aqui. Eu vou falar para você, a Bíblia diz que Deus dá enquanto você espera e descansa nele. Ah, pastor, mas as coisas não vão acontecer. Essa é a sua mentalidade. A minha, eu creio que Deus vai fazer muito mais além do que eu peço. É por isso que o sacerdote usava um pano aqui, porque a primeira coisa que tinha que ser mudado era a forma que ele pensava. E esse linho também representa da justiça de Cristo, porque pela lei você se garante, mas pela justiça de Cristo todas as bênçãos foram conquistadas por Cristo para mim e para você. Existem dois princípios, eu vou falar sobre essa mentalidade, sobre esses dois princípios que governam, porque uma mentalidade, tem muita gente que tem uma mentalidade, às vezes em cima do púlpito, uma mentalidade de ira. A pessoa vem aqui e começa a bater e a dizer coisas para a igreja, e aí os irmãos se tornam irmãos irados, porque o que eu estou transmitindo às vezes é a ira. Deus está irado com você, Deus vai, se você não fizer isso, Deus não vai fazer. Então você sempre vive nessa demanda, você vive com uma consciência culpada, todos os dias preocupado: Deus não fez, meu carro quebrou por causa disso, eu não dei o dízimo, então as coisas aconteceram. Irmãos, eu vou falar para você, você não tem obrigação de dar dízimo. Dízimo se dá quando você tem revelação e entendimento do que Deus fez. É o amor de Deus que nos constrange a fazer algo, a dar algo. Agora, quem provou o amor de Deus não tem como deixar de não dar. Você me desculpa, não tem como. Alguém que prova o amor de Deus não negocia com Deus, porque sabe que tudo vem das mãos dele. Alguém que entende que é muito amado, que é muito perdoado, também perdoa muito, porque de graça eu recebi, de graça eu vou dar. A nossa mente tem que mudar, o nosso conceito tem que mudar. Às vezes servimos o Senhor com peso, conforme Ele falou aqui. Às vezes, nossa, eu tenho que tocar, tão difícil, eu tenho que chegar mais cedo, ou eu tenho que liderar, eu tenho que ir
lá, eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, Romanos capítulo 14, 17, 18 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Quem serve ao Senhor no Espírito serve cheio de paz, alegria, irmão. Não chega aqui amargurado, não chega aqui preocupado, tem que ir mais cedo, é meu dia de servir. Não, quem serve a Deus serve ao Senhor, sabendo que Cristo fez tudo por nós. Eu vou falar uma coisa para você. Às vezes eu falo assim: eu não sei por que esse povo fica mandando levantar a mão, dizer sei que lá. Eu vou dizer uma coisa: Deus não precisa que você levante a mão, mas você precisou que Ele ficasse num madeiro para você, pregado. E às vezes você fala: por que fica mandando levantar a mão? Mas o meu rei, o meu Jesus, Ele morreu pregado no madeiro. E quando eu olho para a cruz, eu tenho revelação para a cruz, o que é para mim pular e levantar a mão aqui para alguém que deu a vida, que não tinha pecado por mim, e eu, miserável pecador, vou ficar aqui com a minha boca fechada, não vou glorificar o meu Deus? Não, está longe de mim. Eu vou dizer que Ele é Rei e Senhor sobre todas as coisas. Eu vou pular mesmo cansado, porque Ele vai me dar força. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eu vou ter força com 60, com 70, com 80 e com 90 anos. Você vai me ver pulando às vezes aqui. Você fala: que loucura. Não, eu vou glorificar o Senhor, porque todo ser que tem fôlego, tudo que tem vida, louve ao Senhor, porque eu estou aqui para glorificar o Rei, Senhor. Ele diz: o reino de Deus não é comida, não é correr atrás de trabalho, não é correr atrás. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. E a Bíblia diz no capítulo 18, diz assim, no versículo 18 diz assim: e aqueles que desse modo servem a Cristo é agradável e aprovável. Eu vou falar uma coisa para você: você nunca vai me ver o irado batendo em você aqui, porque eu sirvo um Deus alegre. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. A mentalidade que você vai receber não é uma mentalidade que Deus está querendo te culpar, que Deus está querendo te pegar. Não, é que Deus fez paz em Cristo Jesus. Cristo fez a paz com Deus e você é justificado, tendo sido reconciliado, temos paz com Ele. Então entra nesse caminho, porque quem está sentado no trono é o seu Pai. Aleluia. E como não entrar feliz quando não entrar alegre? Mas às vezes as coisas desse mundo nos tiram. Houve um líder, e você conhece Moisés. Deus por 2 vezes, Deus queria mostrar a sua ira, mas um dia Deus quis mostrar a sua graça. Quando Deus está virado com o povo, Deus falou: eu vou matar esse povo. Moisés vem, Moisés vem como sacerdote e fala: Deus, como vai dizer, o Senhor vai matar esse povo todo aqui? Mas o Senhor escolheu esse povo. Interessante que Moisés agora, ele está no meio ali falando com Deus, falando: Senhor, não mata esse povo, não mata, porque eu sei que Deus é um Deus que Ele está irado com o pecado. A ira de Deus é com o pecado, não é com o pecador. Mas Moisés naquele momento está ali, não é que negociando, ele está ali falando para Deus: olha só. Mas houve um dia, quando eles estavam já para entrar na terra prometida, que Deus queria mostrar a graça dele. Deus queria mostrar o amor dele, a bondade dele. Ele disse para Moisés o seguinte, está em Números 20 e 12. Ele disse para Moisés: Moisés, faz o seguinte, reúne o povo todo, santifica o povo, porque eu sei que o povo está querendo água, está cansado. E sabe como Moisés age? Deus fala para Moisés: reúne o povo, que eu vou dar de beber para esse povo. E Moisés, ele pega, a primeira coisa que ele diz: rebeldes, vem aqui, vocês vão ver essa rocha agora, da água. E Deus disse para Moisés: Moisés, fala a rocha. Sabe o que Moisés fez? Bateu 2 vezes na rocha. Porque ele bateu na rocha, ele feriu a rocha, ele não pôde entrar na posse da herança. Aquele povo todo não entrou na posse da herança, porque Moisés bateu, feriu. E essa rocha é Cristo. A rocha que deu água era Cristo. O corpo de Cristo não pode ser ferido, não pode bater. O corpo de Cristo tem que entender quem Ele é em Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Moisés não entra porque simplesmente ele vai ferir. As palavras nossas, ou elas edificam, elas abençoam, ou elas podem ferir.
quando ele bate essas duas vezes, olha que diz número 20 e 12, mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não creste em mim para santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Moisés representou irado o Senhor, mas o Senhor queria mostrar graça. Eu vou dizer para você, você está em um ambiente de graça. A nova aliança é a nova aliança no sangue de Cristo. O sangue que nos compra, o sangue que nos purifica, o sangue que nos faz aceito. Nós falamos sobre, domingo passado, sobre o sangue. Sobre o sangue. Mas a nova aliança, para quem está em Cristo, não existe mais condenação. Isaías 59:9 diz assim, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me... O que Deus não vai fazer? Iraria contra ti, nem te repreendia. Uau! Diga, o linho na cabeça é uma mentalidade. Aleluia. Mas a Bíblia diz também que eles deveriam vestir um calção, e esse calção era um calção de linho também. Interessante que esse calção, ele ia do ventre até os joelhos. Na Bíblia, tudo tem significado. Olha para mim, por favor. Ventre na Bíblia fala das paixões, fala daquilo que nós devemos tomar cuidado ao caminharmos aqui na terra, para não se encantar, ou não estarmos levando uma vida da forma que não deveríamos levar. Calção de linho nos ensina que aquele que serve ao Senhor deve aprender a servir ao Senhor e a governar as suas paixões. Você sabe que o diabo, irmão, ele não tem como mais te separar de Deus, mas ele pode te colocar muitas das vezes em um lugar onde você se sinta condenado por aquilo que ele vai às vezes armar na sua vida em situações. O pecado não é bom, irmão. O pecado traz morte da alegria, da paz. É por isso que o reino de Deus é justiça primeiramente, que é a justiça de Cristo, paz e alegria no Espírito. Aleluia. Mas eu e você, nós devemos governar sobre todas as coisas. Você deve governar os seus olhos, as suas mãos, os seus pés, o seu tempo. Por quê? Porque você é um homem, uma mulher que Deus estabeleceu para reinar sobre a terra. O governo de Deus está sobre nós, e Deus nos chamou para ser dominado, para dominar até os impulsos da nossa carne. Você pode dominar, você pode aprender a caminhar no Espírito e a dominar. O problema não é o desejo ou não ter desejo, o problema é você ser dominado pelos desejos. E aí você pode ter um apetite, o seu ventre pode ter um apetite pelas coisas que Deus não está nela. Mas é eu que decido não ser governado por essas coisas. Na nova aliança, nós não caminhamos por esforço. É a vida de Cristo se manifestando em nós. É o Espírito Santo que vai te fortalecer, meu querido. Não é você dizendo, pastor, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu vou dizer para você, é o Espírito Santo te fortalecendo a cada dia, para você viver uma vida de vitória, uma vida de vencedor. 1 Coríntios 9:27, Paulo vai dizer, mas eu esmurro meu corpo, reduzo a servidão, para que tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado ou reprovado. Que Paulo está dizendo, o evangelho que eu prego é o evangelho que torna vida, é o evangelho que eu vivo ele. Aleluia. Também diz em Timóteo, 2 Timóteo 1:7 assim, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos deu o espírito de ousadia, para você governar sobre todas as coisas. Aleluia. Quem recebeu abundante graça e o dom da justiça? A Bíblia diz, esses que receberam abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então você vai reinar sobre todas as coisas em vida, porque você recebeu abundante graça e você é justo, e porque os justos agora vão florescer a cada dia e vão reinar sobre cada das coisas. Mas é por meio de Jesus Cristo, não é por meio do meu esforço, não é por meio da minha força, não é por meio da minha determinação, é por Ele. Aleluia. A minha vida
tudo tem segredo por Ele. Gênesis 3, 17, 19, nos diz assim: e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara para não comer, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás delas o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. No suor do seu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e para o pó tornarás. Deus não amaldiçoou o homem, mas Deus amaldiçoou a terra. Deus apenas mostrou a Adão a consequência da desobediência dele. Por causa dele a terra foi amaldiçoada. A maldição agora da terra, ela se manifesta no suor do homem. Então agora, a terra que produzia, Adão, a terra que gerava para você, a terra que você não precisava se preocupar, a sua mente ficar tranquila de pagar o aluguel, de fazer as coisas, agora debaixo da consequência do pecado, agora você vai ter que suar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que lutar, você vai ter que... e a terra vai ser contrária, e você vai entender, e é difícil mesmo, pastor, nós estamos tentando, mas é difícil, mas eu vou falar para você, depende da mentalidade que você tem hoje. Porque na cruz Jesus levou os espinhos, que significava maldição. Uma coroa de espinho foi colocada na cabeça dele, porque ele levou toda a maldição. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Como você quer viver a sua vida? Do esforço? Eu vou tentar, eu vou fazer. Ah, pastor, mas nós não temos que nos esforçar. Depende qual é a fonte do seu esforço. Depende de onde que você recebe a energia para lutar. Não, porque eu consigo, porque eu vou. E muitas das vezes, às vezes você vai em muitos lugares, as pessoas vão dizer, até mesmo os coaches, você consegue, você dá conta. Mas eu te pergunto para você, qual é a fonte que você se alimenta para dar conta de fazer tudo isso? Porque se não for Deus, é esforço próprio. E aí você vai viver um estilo de vida, que é o estilo de vida conforme Adão vivia, se conforme a natureza de Adão, tentando se garantir, tentando conseguir alguma coisa no esforço próprio. E a Bíblia diz que o homem precisaria do suor para comer o pão, o que significa que esforço humano sem a bênção de Deus é maldição. Eu vou repetir: o esforço humano sem a bênção de Deus está debaixo de uma natureza caída. Eu não estou debaixo de uma natureza caída. Aleluia. Quem está em Cristo? Nova criatura é o quê? Nova criatura. Esses dias chegaram para uma mulher famosa, eu não lembro o nome dela, mas o diabo chegou para ela assim e falou assim: você vai morrer como morreu seu pai morreu louco, e você vai morrer louca. Ela olhou para Satanás e falou: qual pai? Qual pai? Quem está em Cristo? Nova criatura. Diabo, eu vou te lembrar você que eu sou uma nova criatura. Aquele que poderia morrer louco conforme não, esse já morreu, e agora eu estou em Cristo, e em Cristo eu tenho um novo pai, eu tenho um outro pai, então eu não vou morrer louca, porque o meu pai, ele vai me dar uma mente sã para mim. Aleluia. Isso tem a ver com o quê, pastor? Isso tem a ver com a mentalidade, isso tem a ver com o entendimento de quem você é. Aleluia. Na minha vida e a tua vida, todas as coisas devem ser conquistadas pelo Senhor. Porque a vitória não é pela batalha, a vitória é nos dada. A bênção já foi liberada. Mas pastor, por quê? A Bíblia diz: esforce você para entrar no descanso, porque a maior expressão da fé é o descanso.
Se você está num lugar de descanso, eu vou dizer, você tem fé. Agora, se você está com uma mente talvez suando de preocupação, de ansiedade, tentando fazer, você saiu do descanso, e aí você vai ter que se esforçar, você vai ter que lutar, você vai ter que fazer, e a vida, e você vai conseguir muitas coisas, mas vai ser num estilo muito difícil de viver a vida, onde Deus tem um novo caminho para você viver, no desfrute dele. Provérbios 10, 22, na versão LH, diz assim: a bênção do Senhor, Deus, traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. É isso mesmo? Cadê o versículo? Você colocou não acharam esse versículo na LTH? Eu vou ler de volta. A bênção do Senhor te traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Sabe de uma coisa? O meu sucesso não é o esforço, o meu sucesso é Cristo Jesus, é as bênçãos de Cristo que está sobre a minha vida, e essa é a forma que eu vou viver na minha vida, todos os dias da minha vida. Existem duas formas de você receber a bênção no mundo, irmão: ou é por você se garantindo, ou por a confiança no seu parceiro de aliança, que diz que você é co-herdeiro com ele sobre todas as coisas. O esforço humano é a nossa obra. Diga: esforço humano é a minha obra. Quem vive na sua obra vive pela lei, e quem vive pela lei caiu da graça. Tem muitas pessoas que vivem hoje no esforço próprio. Eu vou lutar, eu vou fazer, Não, o Senhor já fez, e por isso eu sou mais do que vencedor. Eu recebo de graça o favor imerecido. Pastor, mas isso daí é verdade? Sim, é verdade, está disponível, mas o acesso é pela graça, no lugar de descanso, confiando em Cristo. É interessante que Gênesis 3,19 vai falar sobre o suor e sobre o rosto. Vai falar suor e rosto. Mas é interessante que essa palavra rosto em hebraico, ela é traduzida também como ira. Ira. Aleluia. O que quer dizer, pastor? Que a natureza caída, ela está debaixo da ira de Deus. Tem que se esforçar, tem que tentar. Mas eu vou dizer para você, aqueles que estão em Cristo, eles não caminham assim. Pastor, o que é? O que é tentar viver pelo suor? Viver pelo trabalho? Sabe aquela pessoa que faz muito? Às vezes no casamento, o que acontece? Ela é a parte que mais faz. Eu faço isso, eu faço aquilo. E aí ela se sente o quê? Injustiçada. Porque ela fez muito. Ela que sempre faz. E aí, como ela faz, ela tem o quê? Direito de dizer: aqui sou eu que faço. Aqui sou eu. Mas é uma coisa, mas isso daqui enche a pessoa de justiça própria. Porque a justiça própria é terrível. Porque a justiça própria é você achar que você é merecedor. Ou porque nós só estamos casados ainda porque Você já falou para pensar? Deus está fora dessa equação aqui. E se Cristo não for a rocha do teu casamento, meu querido, se a base não for a justiça de Cristo e não a sua justiça, você vai se encher de mérito, e aí a sua vida vai viver uma vida terrível, de preocupações, de tentando você consertar o casamento, tentando você fazer na força do braço. Existe algo muito sério aqui, irmão. Nossa confiança e nosso esforço não está no nosso braço, mas na confiança do Senhor. A Bíblia vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Bem-aventurado o homem que não anda não, você tem que fazer isso, porque se você fizer isso, você fez isso. Tem muita gente que o conselho dele é a televisão, o conselho dele é uma pessoa que não é crente, o conselho dele é outra. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o sistema desse mundo, não se assenta na roda de pessoas que não podem te dar nada. Tudo que você ouve sobre autoajuda é força do homem.
É o esforço do homem. É o homem contra a obra de Cristo. Eu vou repetir. É o homem contra a obra de Cristo. Eu vou fazer. Não, eu não vou fazer. A obra já está feita. Eu vou desfrutar daquilo. Eu desfruto de um casamento abençoado, porque a obra de Cristo me conquistou um casamento abençoado. Eu desfruto de prosperidade, porque eu já sou abençoado com todas as sortes e bênçãos. Então eu não vou fazer. Eu vou me posicionar para entrar e ficar nesse lugar que Cristo me colocou. Mas o diabo está falando, Aí o diabo fala assim, mas pastor, você não tem que fazer nada, não? Não. A Bíblia diz que vai ter formiga, né? Vai ter o preguiçoso com a formiga, aprender com a formiga. Porque você tem que ser diligente, mas até a sua diligência não vem da sua habilidade natural, vem da habilidade que o Senhor colocou e a força que o Senhor colocou. Então você vai trabalhar, não é que você não vai trabalhar, você vai lutar, você vai conseguir, mas tudo tem uma fonte. Aleluia! O esforço humano, irmão, é o verdadeiro espírito do anticristo. Nossa, agora eu vou entrar numa área aqui que vai agora dar um bug na sua cabeça. Vou falar sobre o 666, a marca da besta. Meu Deus. Aleluia. O esforço humano é o verdadeiro espírito do anticristo. Vamos lá. Apocalipse 13, 1, 13 a 18, eu começo a minha pregação agora. Eu não sei se você tem apetite para isso. Vamos lá. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres. Uma besta que tem 2 chifres. Parecendo cordeiro, mas falava como? Presta atenção. Aparência é uma coisa, mas a palavra não condiz com a aparência. O que fala da boca. Diga, o falar é importante. Parecendo um cordeirinho, mas ao abrir a boca, as palavras não condizem com a natureza. Preste atenção. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. O próximo versículo. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. O próximo versículo vai dizer assim: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos seus sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. O próximo versículo, vamos lá. E lhe foi dado a comunicar fôlego à imagem, à besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizestes morrer quantos não adoraram a imagem da besta. Olha só, próximo versículo. A todos os pequenos e grandes, ricos e os pobres, livres e escravos, fez que lhe seja dado certa marca. Onde é a marca? Sobre a mão direita e sobre... Presta atenção. Próximo versículo. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Próximo versículo. Aqui está a sabedoria. A minha versão vai dizer assim, o 18. Bota o 18 para mim. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Diga, número do homem. O número da besta é o número o quê? Uau! É o número do homem. Ora, esse número é o quê? 666. Eu sei que você está falando, pastor, eu sei que está chegando esse tempo, e está muito próximo esse tempo, em que você vai para o mercado, você não vai levar mais sua carteira, você não vai ter mais uma carteira, você vai ter talvez um chip na mão, ou um chip na sua testa. Eu sei, isso está acontecendo, mas isso aqui é espiritual, isso aqui é muito mais simplesmente do que um chip na mão e um chip na cabeça. Isso nós estamos falando de algo que vai acontecer, está próximo a acontecer. Daqui a pouco a Bíblia fala que vai comprar só quem tem a marca, só quem tem esse chip, ou só quem tem esse, vai poder comprar ou vender. Sim, você está falando, pastor, isso vai acontecer, mas eu vou falar para você, isso é uma marca espiritual que Deus está falando aqui também agora.
Essa marca é sobre a testa e sobre a mão. Qual é a marca da besta? Diga o número do homem. 6. Interessante que é 666. É a exaltação do homem e do esforço próprio. Escuta aqui. Exaltação do homem, esforço próprio. São 3 homens. São a besta, o falso profeta e o anticristo. Mas espera aí. É a exaltação extrema ao homem. O que é exaltação extrema ao homem? A Bíblia diz que significa que a besta... O que significa isso na mão direita? A mão direita significa o esforço. A mão direita vai falar daquilo que eu consigo. Porque aonde está a tua força? Na mão direita? Tem gente que é esquerdista aqui, né? Mas aonde que está a tua força? Na mão direita ou na esquerda? Na mão direita. Porque os canhotos são na esquerda, ok. Mas a maioria, a força sua está na mão? Então é com a sua mão direita, é na sua força, é onde eu consigo, é onde eu avanço. Então a mão fala daquilo que eu posso conseguir, do trabalho que eu posso. A besta é a natureza de Adão caído. É a carne de que todos nós tentando sobreviver sem a dependência de Deus. Escuta aqui. Quando Lúcifer foi expulso do céu, por que ele foi expulso? Por causa da alta exaltação. Sabe o que ele foi expulso? Eu subirei às mais alturas. Eu serei semelhante ao Altíssimo. O que ele está dizendo? Eu serei como Deus. Eu não preciso de Deus. Eu vou estar sobre o trono de Deus. Quem manda em mim sou eu. Eu consigo, eu posso. Você vai, você consegue. Você tem força, você vai. O homem. Que evangelho é esse? Homem, meia, porque é uma mentalidade. Meu Deus, me ajuda. Toda vez que você volta pela sua natureza caída, a besta se manifesta. Isaías vai dizer, tu dirias no teu coração, eu subirei. Isaías 14, 13 a 14 diz assim, tu disseste ao teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o seu trono no monte da congregação, me assentarei na extremidade do norte, subirei acima das mais altas, olha a glorificação, alturas, e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe aquela pessoa que você fala assim, Deus te deu graça para você conseguir, mas se eu não fosse, ela quer ter mérito. Mas se eu não conseguir, mas se eu também não levantasse cedo, ela quer ter mérito. Ela está falando que, é claro que Deus faz, mas se não fosse eu também, não, eu vou falar uma coisa, se não fosse Deus você nem levantava. No fundo não é você, no fundo é o espírito de vida que está dentro de você, que foi Deus que te deu esse espírito de vida. No final toda a glória e toda a honra é a Ele. Então não tem mérito humano aqui, não tem como eu dizer, eu consegui, a minha força. Não, Zorobabel, não é pelo teu exército, Zorobabel, não é pela tua força, não é pela tua habilidade, o Senhor é pelo Espírito Santo de Deus. Quem vive no Espírito entende que toda a glória é a glória ao Filho. Isso é o que? Isso é destronar o 666. Isso é uma mentalidade, vai estar na cabeça, vai estar na mão, porque a mão diz da força, eu consigo, eu venço. Não. Existem 2 maneiras para você viver a sua vida, querido. Ou pela sua força natural e o seu intelecto natural, ou debaixo de um favor imerecido de Deus. Eu vou repetir, existe uma forma de prosperar, ou você prospera pelas suas mãos, e pelo seu intelecto, pela sua habilidade natural, ou você consegue prosperar de uma forma que eu acredito que todo filho de Deus tem que prosperar, que é na confiança, na dependência do Senhor Jesus. O esforço humano é a marca do anticristo, é o 666. Você vê que hoje o Elon Musk ficou um homem trilionário. Homem mais o quê? O que você acha que ele se encheu? Glória a Deus, né? Deus me colocou aqui. Não. Eu sou uma marca de alguém que venceu. Nem confiar em Deus eu confio. Esse é um dos. Não estou falando que ele é besta não, irmãos. Não sei, quem sabe. Mas eu vou falar uma coisa. Isso é a exaltação do homem. O homem mais rico. Até meu Jesus voltar.
Estou falando sobre o Apocalipse montado num cavalo branco, junto com os vencedores da igreja, para tomar o governo dessa terra e dizer: se a esperança estivesse nessa terra, vocês estavam. Irmão, sabe por que a minha alegria está? Não é porque eu paguei mais um aluguel, ou porque eu tenho uma casa, porque a minha alegria é porque eu sei o futuro, irmãos. Eu sei o que vai e o que me espera. O que me espera não é pagar mais um aluguel, porque adquirir mais uma casa, ter mais um carro. O que me espera é um dia o céu vai se abrir, creia você ou não, mas o céu vai se abrir e vai vir um exército, meu Deus do céu, sobre essa terra, para tomar o governo dessa terra e para trazer um governo justo. E eu vou estar junto com Jesus nesse lugar, aonde a coxa dele, que a força mesmo está dizendo: Rei dos reis e Senhor dos senhores, e todo joelho, e todo todo homem vai ter que dobrar o joelho e dizer: Ele é Senhor. Sobre céu, sobre terra, o meu sucesso é Ele, a minha vida é Ele, se eu vivo o evangelho é para Ele. Todo dia da minha vida eu vou glorificar. O caminho de Lúcifer é o caminho da exaltação. E ele disse: você vai ser como Deus. Para Eva, Eva falou: eu quero ser mesmo. Não, você não vai ser, querida. Você já era. Quando você acha que você não é, você perde aquilo que você tem. Eu vou repetir: quando o diabo te engana na sua mentalidade, que é 666, o diabo rouba você. Porque o pior diabo é a ignorância. Diga a verdade. Que o comprar e o vender também é simbólico aqui, mas vai acontecer. Eu quero receber por um favor imerecido. Quando a Bíblia diz: vem e compre de graça, adquire de graça. Como se adquire de graça? Olha para o irmão do lado, diga: descansa, meu irmão. Vai trabalhar no descanso. Diga: levanta na segunda-feira, vai no descanso. Não, eu tenho que fazer aquilo. Confia no Senhor, tira um tempo com o Senhor. Fala: Senhor, a minha força é o Senhor, eu me conecto ao Senhor. O Senhor é minha vida, o Senhor vai preparar os clientes, Pai. O Senhor vai fazer conexões quando eu entrar, o Senhor vai abrir a porta. Senhor, quando eu falar isso, o Senhor vai tocar no coração daquela pessoa. Senhor, eu tenho boas expectativas. Isso é uma consciência que Deus está comigo todos os dias da minha vida. Isso é uma consciência que Ele governa a minha vida. Isso é uma consciência de entrega a Ele, porque o resultado todo é Ele. Aleluia. Eu vou entrar aqui. O louvor já pode subir? Mas eu vou entrar só numa coisa aqui. Eu não sei se você sabe, mas Jacó, que é Israel. Eu sei que esse povo é bonito, irmão, mas presta atenção aqui. Jacó. Sabe quem é Jacó? Que se tornou Israel. Que teve 2 filhos de uma mesma mulher. Ele teve mais de 2 filhos. Mas José era um dos filhos de Jacó. Amém? Mas Jacó também teve outros filhos, mas eu quero falar de 2 filhos que eram filho da mesma mãe, que era José e Benjamim. Escuta aqui que eu vou falar nessa manhã. Diga: José e Benjamim. José, você conhece a história dele, porque José é uma tipologia de Jesus. José, ele mostra a figura de Jesus na sua vida toda. Foi traído, foi vendido pelos seus irmãos, foi colocado numa cova, enfim, passou na cadeia, passou por Potifar. A história dele reflete Cristo. Mas quando ele chega no reinado, no governo, que um dia Deus levanta para o governo, quando ele chega no reinado, um dia houve fome. E os irmãos dele, a qual ele não via há muitos anos, desde quando ele se tornou governante, porque os irmãos os venderam. E interessante que quando os irmãos dele vieram para o Egito, porque o Egito tinha abundância, porque tinha um homem de Deus governando o Egito, um homem que no meio da escassez, ele deixou o país mais rico. Eu vou repetir para você. No momento de uma escassez tão grande, um homem que não tem a marca do 666, mas tem Cristo, ele fez um país todo prosperar. Eu te pergunto, tua confiança está no quê? No próximo presidente, na economia, ou tua confiança está no Senhor? Quando vieram, Jacó reuniu seus filhos, fala: filhos, vocês vão ter que ir para o Egito, porque não tem alimento aqui, nós vamos morrer de fome, vocês têm que ir para o Egito. Mandou os filhos. Quem que você acha que eles encontraram no Egito? Quando chegou os filhos, dá para pegar comida, tá morrendo de fome. Encontrou José, só que José não se deu a conhecer a eles. Uau! Eu não sei se isso revela também a história de judeu de Jesus. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Não se deu a conhecer a eles.
José faz uma pergunta, porque quando José olha e vê os irmãos dele, José se emociona, mas José pergunta: são todos vocês? O seu pai, o meu pai está vivo, e começa toda a história, e ele quer saber, e ele pergunta: tem mais alguém dos irmãos? Porque ele quer saber, porque só tem ele e mais um que é filho da mesma mãe. Aleluia, filho da mesma mãe. Ai, Jesus, graça e lei, vamos lá. Mas aí ele pergunta assim: tem mais algum? Tem o mais novo, Benjamim. Ele falou assim: ninguém vai levar comida, nada, se o mais novo não vier. Não, nosso pai não vai deixar ele vir, porque nós tínhamos um irmão também. Nossa, um irmão que quando nós estávamos aconteceu algo, então ele não vai poder vir. Mas ele falou: então não existe acordo aqui. Eu já estou finalizando, irmão, para você entender. Quando chega os irmãos de José de volta, leva algumas coisas lá. Leva, porque ele deu. Quando a fome aperta e quando os filhos já chegaram, falava a Israel, Jacó falou: ó, pai, tem um homem lá, falou que só vai dar comida para nós agora se nós levar Benjamim. Ele falou: de jeito nenhum. O que aconteceu com José? Já perdi José, vou dar Benjamim agora? Para perder também? Vou nada. A fome apertou. Jacó, Israel, né? Falou: é melhor eu mandar do que tudo nós morrer de fome. Manda esse menino, mas cuida dele. Por favor, cuida de Benjamim. Escuta aqui. Tudo na Bíblia, diga tudo na Bíblia, tem um porquê e tem um significado. Benjamim tem um significado. Benjamim tem um nome que tem um significado. Deus está te mostrando algo. Quando chegam os irmãos de José, José é governante. Quando chegam os irmãos de José, que ele olha para Benjamim, eles têm que sair correndo e começa a chorar. Ele chora, para os irmãos não verem ele chora. Ele podia ter maltratado os irmãos, ele podia ter falado: vocês me traíram, agora vocês vão pagar, vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Ele falou assim: não, vocês vão comer o pão que Deus, o pão vivo do céu. Quando ele olha Benjamim, ele chora. Era o irmão dele, da mesma mãe. Ele chora. Ele fala para os homens que ele governava: dá comida para esses homens. Mas ele chega para Benjamim e fala: mas para ele você coloca 5 vezes mais. Eu não sei se você está entendendo. 5 vezes mais a porção para esse jovem. 5 representa a graça, porque ele é o filho da mão direita. Aonde é a marca? Ele é o filho da mão direita. Aonde Jesus está sentado? À direita. Ele recebeu 5 vezes mais, só porque é Benjamim. Eu estou falando com uma geração aqui de Benjamins. Eu não sei se você está entendendo essa palavra. Geração de Benjamim é a geração da mão direita. Jesus disse: Deus disse: foi com braço forte que eu arranquei vocês do Egito. Foi com braço forte que eu sustentei vocês. Foi por braço forte que eu conduzi vocês. O que está dizendo essa passagem? Benjamim está dizendo que hoje Cristo está sentado à destra de Deus. Cristo é favorecido e eu estou assentado com Ele também nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só existe 2 princípios: uma mentalidade de escassez, de miséria. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou pagar esse aluguel? Será? Uma mentalidade de dizer: eu sou uma geração de Benjamim, eu tenho a herança de Cristo, eu tenho porção dobrada. Esse ano é ano de multiplicação. Não é porque o país vai bem e tudo vai multiplicar, é porque eu estou assentado, eu tenho um lugar, eu estou no lugar de governo. A minha mentalidade não é uma mentalidade do meia, eu vou conseguir, eu vou fazer, vai, se esforça. Você tem? Não, é o poder de mim que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se eu sou o que eu sou pela graça
de Deus, porque é pela graça, é o favor imerecido, eu vou alcançar. Sabe de uma coisa, irmão? Se prepara, porque você é geração de Benjamim, é a geração favorecida de Deus. Você vai desfrutar não daquilo que você se esforçou, você vai desfrutar não daquilo que você acha que você dá conta, você vai desfrutar daquilo que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. E eu vou falar para você, o acesso é pela graça, a fé te conduz, a graça manifesta e o descanso atrai todas essas bênçãos de Deus para minha vida e para a sua vida. E eu quero que você coloque de pé nessa manhã. Pastor, o que é 666? Exaltação do homem. Nos últimos dias a Bíblia diz que eles se levantarão falsos profetas. Escuta aqui, falso profeta não é que dá na cara de você entender que é um falso. Falso profeta é que ele é muito parecido, ele fala como um cordeiro. Mas a pergunta é: em que monte ele está? Ai, Jesus. Apocalipse 14:1. Eu vou finalizar essa mensagem. Apocalipse 14:1 vai falar que o cordeiro está em cima de um monte. Apocalipse fala do fim e vai dizer que o cordeiro está em pé em cima de um monte. Você vai entender qual que é esse monte. Apocalipse 14:1 diz assim: olhei e eis que o cordeiro em pé sobre o monte Sião. Zion. Com ele, peraí, ele não está sozinho. Ele tem o cordeiro, peraí. Ele tem o cordeiro no monte Sião. Ele não está no monte Sinai. Ele não está na lei. Ele não está porque o filho Benjamim também é filho diferente, da mãe diferente. Não é o mesmo pai, mas a mãe é diferente. Eu não sei se você entende essa loucura. Assim como Abraão tinha 2 filhos, mas era de mãe diferente. Mas o filho Isaac é o filho da promessa, é o filho que não fez nada e foi abençoado a vida toda. Eu te pergunto como pode? É porque a herança de Abraão, que é o pai da fé, é sobre os filhos. A herança da fé é sobre os filhos. E quem crê, desfruta, porque se torna filho de Abraão pela fé. Ou você tem uma mente que você vai se garantir, vai prosperar pela sua força, 666, mão poderosa, eu vou conseguir. Ou você é como esses aqui que são marcados na testa, mas não tem marca na mão. Vamos aqui. Eis que o cordeiro está em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Quem são esses? Tendo o quê? Na fronte deles escrita o seu nome. Eu te pergunto, o nome do seu? Peraí. O problema da religião foi quando Jesus veio ensinar o nome que tem que estar na nossa mente. Não é um nome de escassez, não é um nome de necessidade, não é um nome vai me faltar, é um nome que Jesus veio colocar, porque esses que estão selados junto com o cordeiro que está no monte Sião, no monte da graça, é o cordeiro, junto com ele tem pessoas que foram marcadas, meu Deus, que tem uma marca na testa, e a marca na testa é o nome do Pai, porque Jesus falou, o meu Pai é o vosso Pai. Eu não sei se você está entendendo, porque Pai fala de afiliação. Pai fala de filiação. O que isso quer dizer, pastor? Que esses 144 mil foram marcados na fronte dessa. E eu não sei se você vai acreditar em mim, mas você pode estudar a fundo. A letra, é que eu tenho que voltar a história para Ezequiel, porque Ezequiel, meu Deus, me ajuda aqui, Jesus. Ezequiel é o livro onde é o paralelo com o Apocalipse, porque Ezequiel foi levado em um lugar e ele come um livro, mas João também foi levado num lugar e ele come um livro. Onde Ezequiel está existe um rio, e onde também João está existe um rio, porque quando você olha para Ezequiel e você olha para Apocalipse, os dois é um paralelo. E é interessante que Ezequiel ele teve uma revelação que tinha um homem que se levanta, 6 homens entram para condenar,
6 homens entram com condenação, mas existe um homem que está de linho branco, e ele tem um instrumento nas mãos, que é uma caneta que ele escreve. E a Bíblia diz que todos que ele marcava na testa, eles eram livres. Eu não sei se você sabe, escuta aqui. Eu não sei se você sabe a história, mas 70 anos depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Deus avisou 40 anos antes: se arrependam. Jesus veio, eles não se arrependeram. Jesus falou: vai vir a destruição, vai vir a destruição. Eles não aceitaram Jesus, eles não se converteram a Jesus. Jesus disse: quando vocês verem Jerusalém cercada, suba para os montes. Escuta aqui, o historiador Flávio Joséfo vai dizer uma coisa, que isso aconteceu 70 anos depois da vinda de Jesus. Os romanos cercaram Jerusalém, toda cercada. E Flávio Joséfo, ele vai dizer que os cristãos que eram convertidos, eles subiram para os montes, e todos os que ficaram, e eles sitiaram a cidade durante, se não me engano, 3 anos e meio. 3 anos e meio me fala alguma coisa também, dos 3 anos e meio onde a besta, o falso profeta e o anticristo vai estar aqui na grande tribulação. E esses 3 anos e meio que foi cercado, eles subiram para o monte e foram guardados, porque quando veio a destruição, eles são que foram marcados para não passar pela destruição. Deus poupou a vida deles, e todos os judeus que estavam em Jerusalém foram mortos e foram crucificados. Mas esses que subiram para o monte, que ouviram a palavra que Jesus disse: quando vocês olharem e ver Jerusalém cercado, corra, suba para os montes. E Flávio José, eles subiram e foram livres. E essa marca era uma marca em uma letra que é a última letra do alfabeto. E acredite você ou não, mas o hebraico antigo, essa marca, essa letra se fazia com uma cruz. Escuta aqui, todos que foram marcados com uma mentalidade da cruz, todos que foram marcados com a mentalidade da cruz, são os 144 mil. São esses que são guardados, vão ser guardados do dia mau, vão ser guardados da provação, vão ser guardados. Por quê? Porque a mentalidade deles é uma mentalidade cruz, não é uma mentalidade de condenação, de culpa, porque eles não estão no monte Sinai, eles estão no monte Sião. E eles têm um nome. Qual é o nome que eles têm marcado? Qual é o nome? Nome do Pai. Nome do quê? Nome do quê? Para mim encerrar, Romanos 8:15 diz que: porque não recebeste espírito de escravidão para viveres outra vez. Essa outra vez, escuta aqui, atormentados. Essa outra vez é viver na lei, porque Paulo está falando: vocês viviam atormentados porque vocês viviam debaixo da lei, e para vocês não viver outra vez atormentado pela lei, Deus não deu espírito de escravidão para viveres outra vez atormentado, mas recebeste espírito de adoção, baseado a qual clamamos. Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome que você tem na sua cabeça? Qual é o nome que você tem na sua mente? Esse é o nome que te guarda, esse é o nome que te livra, esse é o nome que te sustenta, esse é o nome que Jesus veio nos falar e revelar. Oh, não tem outro nome. Peraí, João 17:11 diz assim: Jesus está indo para o céu. Já não estou no mundo. Jesus estava no mundo. Olha o que Jesus fala, que loucura. Esse é o propósito. Jesus sabe do propósito. Ele fala: meus pés estão aqui, mas eu estou lá. Ele estava no mundo ainda, mas ele diz assim: já não estou no mundo, mas ele estava. Mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti, Pai. Eu vou para ti o quê? Pai, Pai Santo, guarda em teu nome. Guarda o quê? Guarda no teu? Que nome é esse? O nome que me deste a mim, para que eles sejam um assim como eu. Para que eles sejam um assim como... Nossa.
Que nome é? Que nome é? Que nome é? Visto, a Bíblia vai dizer que visto que com grande amor nos concedido o Pai. Qual é o grande amor de ter nos concedido o Pai? De sermos chamados? Visto que o amor do Pai fez eu e você ter na mente que nós somos filhos, é o nome que você vai estar guardado. Se você tem um pai, não se preocupe, porque o seu pai vai te guardar. O meu pai vai me guardar. E Jesus falou: eu guardei eles no teu nome, Pai, e eu revelei o teu nome, Pai, porque onde eu estiver, eles estarão comigo. E você está sentado junto com Ele. Você está aqui, mas está lá. Você está aqui, mas está lá. Assentado nas regiões celestiais. Você é o filho Benjamim, é o filho da mão direita, é favorecido. Você é aquele que vai receber porção. Quíntupla. Aleluia, é isso aí. Quíntupla. Enquanto o louvor vai adorar o Senhor, toda a orfandade vai cair por terra aqui. Onde tem pai não tem medo. Quando você vai orar, talvez você tenha que mudar a sua forma. Deus poderoso, altíssimo, você chega: Daddy, here I am, Daddy, eu aqui, papai. Porque papai, você lança no colo. Papai é proximidade, papai é aconchego, papai é segurança, papai é vida, papai é proteção, papai, pai. Jesus, yes, you deserve the praise, 'cause worthy is your name. Yes, worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Yes, worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Now be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Yes, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Yes, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. You're the name. Toda preocupação, ela vai embora diante do nome. Eu o guardei em teu nome, Pai, o nome que me deste. Eu estive no mundo e eles não são do mundo. Jesus ora e diz que ele teria que partir, mas os seus discípulos ficarão aqui, nós estamos aqui. E ele falou: Pai, guarda-os no teu nome, no nome que eu vim revelar a eles. Que grande amor é esse que nos tem concedido, Pai, de sermos chamados filhos. 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 Esta reunião não é uma reunião de servos. Não tem glória em falar eu sou servo. Tem glória em falar esse é o meu pai. Eu sou filho. Porque o servo, ele pode dizer: eita, trabalhei tanto e não tenho recebido nada.
Mas esse filho aí que gastou tudo lá, vem aqui, se queima o melhor cabrito, troca a roupa, dá a ele toda a dignidade. Ah não, eu não tenho nada. Irmão, perca essa mentalidade de escravo, porque o nome que Jesus veio nos falar é Abba. E eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração aqui agora, porque o desejo do meu coração é que esse nome venha a ser revelado mais e mais sobre a sua vida, que a sua mente venha a ser guardada, porque a mente é a mentalidade, não uma mentalidade do mundo, do meia, mas na tua mente tem uma marca, a marca de Cristo. Você foi marcado. Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas, lidas e escritas pelo dedo de Deus. O Espírito Santo está escrevendo a minha e a tua história. Não viva na história escrita por suas mãos. Deixa o Espírito Santo te conduzir, porque é Ele que testifica no teu espírito que você é filho. Pai, eu declaro aqui nessa manhã, Pai, toda orfandade, toda mentalidade de independência cai por terra agora. Eu quero declarar, Pai, uma mentalidade da paternidade. Abba, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós podemos todas as coisas em Cristo. Guarda-os, Pai, nesse nome, para que eles possam ser um, como o Pai, o Filho é um. Que no espírito da unidade nós possamos ser um, Pai, uma igreja de vencedor, de filhos que foram marcados a mente com a revelação desse amor tão grande. Te damos honra e glória em nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus e aleluia.